Introdução. A origem deste livro. Não me interesso muito pelo passado e raramente penso nele. No entanto, gostaria de lhe falar sucintamente sobre como me tornei mestre espiritual e como este livro veio a lume. Até aos meus 30 anos vivi num estado de quase permanente ansiedade, intercalada por períodos de depressão suicida. Presentemente é como se lhe estivesse a falar de uma vida passada ou da vida de uma outra pessoa. Uma noite, pouco depois de ter feito 29 anos, acordei de madrugada com uma sensação de absoluto terror. Já anteriormente tinha acordado muitas vezes com uma sensação semelhante, só que desta vez era muito mais intensa. O silêncio da noite, os vagos contornos dos móveis na escuridão do quarto, o ruído distante de um comboio, tudo parecia tão estranho, tão hostil e tão completamente sem sentido, que gerou em mim um profundo ódio pelo mundo. A coisa mais repugnante de todas, no entanto, era a minha própria existência. Que razão tinha eu para continuar a viver com este fardo de infelicidade? Por que continuar com esta luta constante? Sentia que um profundo anseio pela aniquilação, pela não existência, estava agora a tornar-se muito mais forte do que o desejo instintivo de continuar a viver. Não posso continuar a viver comigo mesmo. Era este o pensamento que se repetia na minha mente. Depois, de repente, dei-me conta da peculiaridade de tal pensamento. Serei um ou dois? Se não posso continuar a viver comigo mesmo, é porque a mim deve haver dois. O eu e o comigo mesmo, com o qual não posso viver. Talvez, pensei, apenas um deles seja real. Fiquei tão desorientado com esta estranha descoberta que a minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas deixou de haver pensamentos. Depois, senti-me arrastado para o que me pareceu um vórtice de energia. Era um movimento lento de início e depois acelerado. Fui tomado por um medo intenso e o meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras: não resistas a nada, como se ditas de dentro do meu peito. Sentia-me como que a ser sugado para dentro de um vazio, mas era como se esse vazio fosse mais dentro de mim do que fora de mim. De repente, não havia mais medo e deixei-me cair nesse vazio. Não me recordo o que aconteceu depois disso. Acordei com um pássaro a chilrear da parte de fora da janela. Nunca antes ouviram um som assim. De olhos ainda fechados, vi a imagem de um diamante precioso. Sim, se um diamante pudesse emitir um som, seria como aquele. Abri os olhos. A luz da manhã projetava alguns raios através das cortinas. Sem qualquer pensamento, eu sabia que há infinitamente mais luz do que julgamos. A suave luminosidade coada pelas cortinas era o próprio amor. Vieram-me lágrimas aos olhos. Levantei-me e andei pelo quarto. Reconhecia o quarto e, no entanto, sabia que verdadeiramente nunca o vira antes. Tudo era fresco e imaculado, como se acabasse de ter sido criado. Peguei em várias coisas: um lápis, uma garrafa vazia, maravilhado com a beleza e a vivacidade de tudo aquilo. Naquele dia percorri a cidade completamente estupefacto com o milagre da vida na Terra, exatamente como se eu acabasse de vir a este mundo. Nos 5 meses que se seguiram vivi ininterruptamente num estado de paz e contentamento profundos. Depois, esse estado diminuiu de intensidade, ou talvez assim me parecesse, por se ter tornado o meu estado habitual. Continuava a poder funcionar neste mundo, embora compreendesse que nada do que pudesse fazer acrescentaria, fosse o que fosse, àquilo que eu já possuía.
Sabia, evidentemente, que algo de profundamente significativo me tinha acontecido, mas não compreendia de todo o que seria. Só alguns anos mais tarde, depois de ter lido textos espirituais e passado algum tempo com mestres espirituais, é que compreendi que aquilo que toda a gente procura já me tinha acontecido a mim. Compreendi que a intensa pressão do sofrimento daquela noite deve ter forçado a minha consciência a retirar-se da sua identificação com o eu infeliz e profundamente medroso, que não passava, no fim de contas, de uma ficção da mente. A retirada deve ter sido tão completa que o eu falso e sofredor sucumbiu de imediato, exatamente como se fosse um balão ao qual tivessem retirado o ar. O que restou, depois, foi a minha verdadeira natureza, a de um eu sou sempre presente. A consciência, no seu estado puro, antes da identificação com a forma. Mais tarde, aprendi também a entrar naquele reino interior, intemporal e imortal, que eu percebera inicialmente como um vazio, e a continuar plenamente consciente. Vivi estados de uma beatitude e de um caráter sagrado tão indescritíveis que faziam até mesmo a experiência inicial que acabei de descrever parecer insignificante. Houve uma época em que, por algum tempo, fiquei sem nada no plano físico. Não tinha relacionamentos, nem emprego, nem casa, nem uma identidade socialmente definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de jardim, num estado de intensa alegria. Mas mesmo as mais belas experiências acontecem e passam. Provavelmente, mais fundamental do que qualquer experiência é o sentimento profundo de paz que desde então nunca mais me deixou. Por vezes é muito forte, quase palpável, e os outros também o podem sentir. Outras vezes fica alguns em plano de fundo, como uma melodia distante. Mais tarde, as pessoas vinham ocasionalmente ter comigo e diziam: quero isso que você possui. Pode dar-me ou mostrar-me como obtê-lo? Eu respondia: você já o possui, só que não o consegue sentir porque a sua mente faz muito barulho. Foi essa resposta que mais tarde se transformou no livro que o leitor tem agora nas suas mãos. Sem me ter dado conta, voltar a ter uma identidade externa tornara-me um mestre espiritual. A verdade que está dentro de si. Este livro representa a essência, tanto quanto eu consigo exprimir por palavras, do trabalho que realizei nos últimos 10 anos com indivíduos e com pequenos grupos de investigadores espirituais na Europa e na América do Norte. É com profundo amor e apreço que gostaria de agradecer a essas pessoas excepcionais pela sua coragem, pelo seu desejo de levar a cabo mudanças interiores, pelas suas perguntas estimulantes, pelo seu desejo de ouvir. Sem elas, este livro não existiria. Fazem parte do que é, por enquanto, uma pequena, mas felizmente crescente minoria de pioneiros espirituais. Pessoas que estão a chegar a um ponto em que são capazes de abandonar o padrão de pensamentos coletivamente herdado, que há eternidades mantém os seres humanos escravos do sofrimento. Tenho esperança de que este livro vá ao encontro dos que estão prontos para uma transformação radical e profunda semelhante, agindo assim como seu catalisador. Também espero que chegue a muitos outros que achem o seu conteúdo digno de consideração, embora possam não estar prontos para o viverem ou praticarem plenamente. É possível que um dia, mais tarde, a semente que foi lançada ao lerem o livro se funda com a semente da iluminação que cada ser humano transporta dentro de si, e que de repente essa semente germine e viva dentro deles. O livro, na sua presente forma, teve origem em respostas a perguntas feitas por indivíduos, muitas vezes espontaneamente, durante seminários, aulas de meditação e sessões privadas de aconselhamento, e por essa razão mantive o formato de perguntas e respostas.
Nessas aulas e sessões, aprendi e recebi tanto quanto os que perguntavam. Escrevi algumas das perguntas e das respostas quase textualmente. Outras são genéricas, ou seja, combinei determinados tipos de perguntas mais frequentes numa só e extraí a essência de diferentes respostas para formar uma resposta geral. Por vezes, no processo da escrita, surgia-me uma nova resposta mais profunda e penetrante do que as que algum dia pronunciei. Algumas perguntas adicionais foram colocadas pelo editor, com o objetivo de esclarecer determinados pontos. Verá que desde a primeira à última página, os diálogos alternam continuamente entre dois níveis diferentes. Num nível, chama a sua atenção para o que há de falso em si. Fala da natureza da inconsciência e da disfunção humanas, assim como das suas manifestações comportamentais mais comuns, desde os conflitos nos relacionamentos até às guerras entre tribos e nações. Esse conhecimento é vital, pois a menos que aprenda a reconhecer o falso como falso, e não como cerne da sua identidade, não poderá haver transformação duradoura, e acabaria sempre por ser arrastado de volta à ilusão e a uma certa forma de dor. Neste nível também mostro como não transformar o que há de falso em si num eu e num problema pessoal, pois é assim que o falso se perpetua. Num outro nível falo de uma profunda transformação da consciência humana, não como uma possibilidade futura e distante, mas como algo que está já ao nosso alcance. Seja você quem for e esteja onde estiver. É-lhe mostrado como se libertar da escravidão da mente, como entrar nesse estado iluminado de consciência e mantê-lo na vida do dia a dia. Neste nível do livro, as palavras nem sempre se preocupam em dar informação, mas são muitas vezes destinadas a atraí-lo, enquanto lê, para essa nova consciência. Estou constantemente a fazer todos os esforços para o levar comigo para dentro desse estado intemporal de intensa presença consciente no agora, a fim de lhe proporcionar um sabor da iluminação, até você ser capaz de ter a experiência do que lhe estou a dizer. É provável que ache essas passagens um tanto ou quanto repetitivas. No entanto, assim que for capaz de o fazer, estou certo de que compreenderá que essas passagens contêm uma enorme quantidade de força espiritual e poderão tornar-se para si nas partes mais compensadoras do livro. Além disso, uma vez que cada pessoa transporta dentro de si a semente da iluminação, é frequente dirigir-me ao sábio que há dentro de si e que reside por trás do pensador, ao seu eu mais profundo, que prontamente reconhece a verdade espiritual, entra em ressonância com ela e tira a força dela. O símbolo de pausa, depois de algumas passagens, é uma sugestão para parar de ler por alguns instantes, ficar quieto, sentir e reconhecer a verdade do que acaba de ser dito. Poderá haver outras passagens no texto em que você o fará natural e espontaneamente. Ao princípio, quando começar a ler o livro, é provável que o sentido de certas palavras, como por exemplo ser ou presença, não seja totalmente claro para si. Continue simplesmente a ler. Poder-lhe-ão ocorrer pontualmente perguntas ou objeções. Provavelmente encontrará as respostas mais à frente. No próprio livro, ou então talvez se tornem irrelevantes à medida que entrar mais a fundo no ensinamento e em si próprio. Não leia unicamente com a mente. Enquanto lê, fique atento a qualquer reação emocional e a qualquer sensação de reconhecimento vinda do fundo de si mesmo. Não lhe posso falar de nenhuma verdade espiritual que você não conheça já no seu íntimo. Tudo o que posso fazer é ajudá-lo a recordar aquilo de que se esqueceu. Depois, o conhecimento vivo, antigo e, no entanto, sempre novo, é ativado e libertado do interior de cada uma das células do seu corpo.
A mente está sempre a querer categorizar e comparar, mas este livro ser-lhe-á mais útil se não tentar comparar a sua terminologia com a de outros ensinamentos. De outro modo, poderia ficar confuso. A maneira como utilizo determinadas palavras, como por exemplo mente, felicidade e consciência, não correspondem necessariamente às mesmas palavras em outros ensinamentos. Não se agarre a essas palavras. Não passam de partes de um percurso, que devem ser transpostas o mais rapidamente possível. Quando ocasionalmente cito palavras de Jesus ou de Buda, de A Course in Miracles ou de quaisquer outros ensinamentos, faço não para comparar, mas para chamar a sua atenção para o facto de que, essencialmente, há e sempre houve apenas um ensinamento espiritual, embora assuma muitas formas. Algumas dessas formas, tais como as antigas religiões, foram tão sobrecarregadas com matérias estranhas que a sua essência espiritual foi praticamente apagada. Até certo ponto, por conseguinte, o seu significado mais profundo deixou de ser reconhecível e perdeu-se o seu poder de transformação. Quando faço citações de religiões antigas ou de quaisquer outros ensinamentos, faço-o para revelar o seu sentido mais profundo e assim restaurar o seu poder transformador, particularmente para aqueles leitores que seguem essas religiões ou ensinamentos. A esses eu digo-lhes: não é preciso irem procurar a verdade a outro sítio. Deixem que eu lhes mostre como chegar mais profundamente ao que já possuem. Acima de tudo, no entanto, procurei utilizar uma terminologia tanto quanto possível neutra, a fim de alcançar um vasto leque de pessoas. Este livro pode ser visto como uma reafirmação para o nosso tempo de um ensinamento espiritual único e intemporal, a essência de todas as religiões. Não deriva de quaisquer fontes externas, mas sim da única e verdadeira fonte interior, pelo que não contém nenhuma teoria ou especulação. Falo por experiência mais profunda, e se por vezes falo de uma maneira muito frontal, é para atravessar as espessas camadas de resistência mental e atingir aquele local dentro de si em que já sabe, tal como eu sei, e onde a verdade é reconhecida quando é ouvida. Haverá então um sentimento de exaltação e vivacidade mais elevado quando alguma coisa dentro de si lhe disser: sim, eu sei que isso é verdade.